Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos iniciando mais um encontro aqui no nosso portal nesse começo de domingo que promete situações, no mínimo, inusitadas aqui no Brasil, com possíveis repercussões no campo da diplomacia, no campo jurídico, no campo da economia. Isso porque finalmente conseguiu chegar até o nosso país um delinquente que se elegeu como presidente da Argentina para se encontrar com seus congêneres delinquentes aqui no Brasil. Será o encontro de alguém que, lá na Argentina, sofrerá sanções muito em breve com aquele que também sofrerá sanções aqui no Brasil. Por razões diferentes, né? Um por estar dilapidando completamente o seu país, está jogando seu povo na miséria. O outro por ser um reles batedor de carteiras, um surrupiador de joias e de colares de brilhantes e Rolex, etc, etc, etc. Existem pessoas que estão tentando algum tipo de justificativa para o inelegível, mas a lei é clara e a lei diz que é o servidor público que surrupia bens que não lhe pertençam durante o exercício do seu mandato comete o crime de peculato. E no caso do Bolsonaro, nós estamos diante de uma ORCRIM. Bom, dá para a gente fazer algumas previsões do que o delinquente de lá falará aqui para os delinquentes daqui? Dá. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. E vou mostrar também algumas situações paralelas que estão acontecendo, que são, no mínimo, muito curiosas e inusitadas, né? Como, por exemplo, uma coisa absurda que é a venda de crianças. Bom, é isso mesmo que você está ouvindo. Antes de entrar nesses temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu vi uma notícia, eu falei, não, isso é exagero, isso aí o repórter, enfim, está fazendo algum tipo de sensacionalismo, isso não faz sentido, né? Mas a notícia é verdadeira e a situação aconteceu. Notícia é essa aqui, ó. Eu acho que alguns de vocês já tomaram conhecimento, né, disso aqui. A matéria diz que senador aliado de Milei propõe que argentinos pobres possam vender filhos. Pô, é isso mesmo que você está escutando agora. Isso porque é o seguinte, está tendo um clima na Argentina onde se prevê que a miséria ela está avançando com uma velocidade muito grande. Não foi por outra razão que quando o Milei tomou posse, ele já aparelhou a polícia, ele já ameaçou qualquer pessoa que fizesse algum tipo de manifestação com sanções muito severas. Eles criaram lá uma série de institutos, gente, é um negócio em estado do terror. Porque eles sabem que a pressão sobre as camadas mais pobres e a classe média, que está ficando depauperada na Argentina, fariam que muitas pessoas viessem a reagir. E muita gente jogada na miséria, eventualmente você tem crimes patrimoniais, pessoa que vai furtar comida, vai furtar um bem, vai furtar o outro, ou vai assaltar, enfim. Então ele propôs o endurecimento da lei de uma forma totalmente absurda, propondo legítima defesa para qualquer situação, qualquer imaginação de um indivíduo que ele está sendo subtraído, que a casa dele foi invadida, que alguém passou no portão, que alguém passou correndo com alguma coisa, a pessoa poderia matar a outra sem nenhum tipo de repercussão. Isso foi já uma visão do caos, né? Da distopia, do Estado, da nação sem um Estado, de um país sem governo, de um país cada um por si e com a lei do mais forte. E agora, o que a gente está vendo? Como desdobramento disso, um senador mileísta, ele está propondo que o Código Penal da Argentina retire uma sanção que vai de 5 a 10 anos para o pai ou a mãe que vendam o filho por estarem com algum tipo de necessidade, que entreguem o filho por uma situação econômica, uma situação assim, descriminaliza essa conduta. Evidentemente, esse tipo de aberração não pode passar em pleno século XXI, né? Na Argentina, isso aí, nem na Argentina, com o estado de coisas que está acontecendo lá, isso vai passar, isso eu tenho certeza absoluta. No entanto, isso mostra o estado de ânimo que começa a ficar presente entre parlamentares mileístas diante da barbárie que a Argentina está vivendo. E aí o que acontece? Essa situação social que está lá muito grave, a situação lá é essa aqui, ó. Acho que daqui, deixa eu pegar aqui um dado. A situação lá é essa aqui, gente, ó.
dados reais, tá? A pobreza da Argentina saltou de 41% para 57,4% no governo Milei, a maior em 20 anos na Argentina. Então, ele vem para o Brasil para se ufanar de indicadores econômicos. Mas é muito fácil, né? Está matando o povo dele, não está distribuindo alimentos para programas de alimentação básica para muitos restaurantes populares na Argentina, cortou dinheiro da educação, cortou as obras públicas. Essas obras possibilitaram a demissão de 240 mil trabalhadores argentinos. Enfim, os aumentos das tarifas está estratosférico, a classe média argentina está ficando empobrecida, está se endividando, enfim. Então a situação lá está muito complicada. No entanto, os grandes veículos de comunicação que estão ligados lá ao grande poder econômico fazem ainda uma sustentação que isso tudo que está sendo feito contra o povo argentino tem alguma lógica. E isso é tão massificado que para alguns argentinos isso faz lógica, né? Porque eles passaram muitos anos lá com muitas dificuldades, então uma dificuldade a mais, uma a menos, né? É mais ou menos isso que está acontecendo por lá. Mas o que tem de receituário Milei para dar aqui para o Brasil? O que Bolsonaro diria para Milei? Milei perguntaria para ele: Bolsonaro, e aquelas joias lá que estão querendo agora te mandar para a cadeia em função disso? Vai dizer: olha, eu pegava muita coisa, algumas coisas eu vendia, mas umas coisas pegaram aqui e eu estou usando uma lei de documentos, né, para dizer que eu podia ficar com joias para mim, mas eu acho que não vai dar não, eu acho que eles vão querer me prejudicar, vão querer me mandar para a cadeia por conta disso. E o que Milei dirá? Mas que peninha, né? Não se pode nem subtrair um colar de diamantes, colocar numa mochila de um almirante sem falar para ninguém, que as pessoas querem logo te prender, né? Então, nós vamos ver o discurso do Milei lá, que a Argentina passou 100 anos de socialismo, que só na cabeça de um psicopata, de um delinquente para uma coisa ser dita, mas ele vai falar isso. E vai dizer que Perón era socialista, seria como dizer que Getúlio Vargas aqui no Brasil era comunista, o maior perseguidor de comunistas da história do nosso país, né? Enfim, com as questões históricas, com os avanços que se fez no Brasil, mas tem essa parte política que a gente não pode esconder, não tem como esconder. Mas eu estou citando isso só para dizer as distorções que essa criatura dirá, que a Argentina está no azul, que a Argentina diminuiu a inflação e que daqui a 30 anos o povo argentino estará muito bem, enfim. E os bolsonaristas aplaudirão isso, a destruição do Estado, que ele é uma pessoa que quer destruir o Estado. Só que destruir o Estado evitaria, por exemplo, né, o surgimento de um Bolsonaro, de um Carluxo, de um Flávio Bolsonaro, do Bananinha, porque essas criaturas nunca trabalharam na vida. Eles sempre foram políticos, se agarraram em tetas e, a partir da política, começaram a fazer mais negócios, né? O Estado para o bolsonarismo, para a extrema-direita, sempre foi uma grande teta, né? É só você olhar o perfil das criaturas todas, né? Quem é trabalhador no meio dessa história de fato? Bom, então, são situações que eu já posso garantir para vocês que irão acontecer, né? Essas falas do Milei, que serão aplaudidas. E aí o seguinte, em relação a tentar salvar a pele do psicopata nacional, do genocida nacional, a gente vê coisas como essa aqui, ó. Essa senhora, aqui tem esse canal aqui, mentindo para as pessoas, né? É uma pessoa muito ignorante, é uma pessoa muito má fé, vigarista, ou é uma incauta, mas, enfim, né? Tire as suas próprias conclusões quando a gente vê uma pessoa falando esse tipo de coisa aqui. Eu vou mostrar o tamanho da mentira. Vamos lá. Até então, a lei, galera, que tem mais do que a força de um acórdão. A lei é a última instância, é tipo o STF. A lei 8.394 diz que presentes personalíssimos são de propriedade do presidente da República e diz claramente, inclusive para fins de herança, doação ou venda. E esse foi o entendimento desde 19... Aí, esta senhora, que se acha adolescente até hoje, ela cita essa lei aqui dizendo que bens personalíssimos. Eu vou mostrar aqui para vocês do que trata essa lei aqui, tá? A lei fala disso aqui, ó. Acho que dá para vocês verem aqui. O título dela aqui. Opa! A lei trata de joias, bens, dinheiro, relógios, etc, etc, etc. Não, gente. Essa lei foi criada e ela dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentais. Documento, gente. Será que essa senhora que eu acabei de mostrar para vocês, ela sabe a diferença entre um colar de diamantes e um documento?
documentos privados dos presidentes da República e da outras providências. Por que essa lei foi criada? Porque muitos presidentes recebem honrarias, diplomas, documentos, livros, enfim, bens escritos, certificados, honrarias. E a dúvida era, quando um presidente recebe uma honraria dessa, fica com ele, e isso pode servir inclusive para ele dispor no futuro, ou pertence ao país ao qual ele está servindo, no caso o Brasil. Então essa lei foi disciplinar essas coisas. E no artigo 2º que ela menciona, não está falando bens personalíssimos do presidente da República. A lei é clara, só que ela mentiu para as pessoas que estão assistindo ela, né? O que é uma prática de um estelionatário, né? Vamos ser bem claro aqui. Diz o seguinte, os documentos e não os bens privativos, né, do presidente, ou as joias, os Rolex, etc., etc., os documentos que constituem o acervo presidencial privado são, na sua origem, de propriedade do presidente da República, inclusive para fins de herança, doação ou venda. Então, o que essa senhora, que o bolsonarismo está querendo induzir você a acreditar, as pessoas que seguem esse tipo de criatura, é que se a figura do inelegível matasse uma pessoa com requintes de crueldade, esquartejasse a pessoa e fosse descoberto, essa senhora ia dizer o seguinte, não, ele não cometeu delito nenhum porque tem uma lei que diz que é lícito você fazer um abate de animais. Aqui a lei é clara, você pode abater um animal que não tem problema nenhum. A lei é clara, está dizendo que matar não é crime. Então é mais ou menos isso, eu estou usando aqui um exemplo bem radical para mostrar a distorção dessas pessoas do mundo paralelo e que vão criar grandes confusões mentais nas pessoas quando elas verem a figura do inelegível ser condenado e ir para a cadeia. Muitas pessoas não acreditam nisso, né? Mas as filas estão andando aqui no Brasil e, pelo que a gente está vendo, a situação corroer, lá na Argentina, filas vão começar a ser montadas na Argentina também, porque não é possível. Um genocida aqui e um psicopata assassino de povo, ou do povo dele lá na Argentina, escaparem no meio dessa história toda, né? É por isso que nós temos que estar aqui sempre alertando as pessoas ao máximo, desmontando esse tipo de estelionato que vão jogando aí para defender criminosos, porque ainda bem que a gente tem esse espaço aqui para tentar ajudar que a história caminhe para frente, né? Porque é assim que evolui a humanidade, né? Bom, vamos conferir se eu acertei aí as previsões do que vai falar o delinquente argentino e mais tarde a gente volta aqui para fazer mais uma resenha dos principais assuntos, tá bom? Tem coisa muito interessante rolando por aí. Um grande abraço, tchau!